Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Ascese Catequese. Pois muito bem, você já deve ter visto aí na thumb o tema de hoje, né? Já viu que hoje a gente faz uma pergunta: a liberdade tem um limite? Nós poderíamos, e eu poderia tranquilamente aqui pegar o documento, a carta mais famosa sobre liberdade, Libertas, né, de Leão XIII, e tratarmos da liberdade. Nós poderíamos pegar o próprio catecismo que trata desse tema, né, com profundidade, mas eu queria fazer com você uma meditação, né, uma reflexão, né? Nós vamos pensar um pouco e raciocinar sobre a nossa vida, né? O que é que isso implica. É lógico que já de imediato eu quero dizer para você que não só o catecismo, né, menciona isso, né, mas todo católico precisa compreender uma coisa. Então nós vamos partir de uma premissa assim muito clara. Primeiro, o que eu vou falar de liberdade aqui, quando a gente fala, a gente está tratando de uma probabilidade, né? A liberdade em si, né? Então, no sentido de possibilidade, né, não de probabilidade, de possibilidade, você é livre no sentido de escolha, no sentido de ação, né? E nós vamos meditar sobre isso, tá bom? Mas precisa ficar muito claro que quando você peca, você não é livre. Então esta é uma premissa básica. Eu vou dizer por que você não é livre. Porque não existe liberdade no pecado. Existe liberdade, aspas, bem aspas aí, de ação. Né? No meio do pecado a pessoa pode tomar decisões e ações diferentes e fazer outras coisas, mas de certo modo ela está presa ali. Por quê? Porque quando uma pessoa decide pelo mal, ela não é livre, ela está presa diante de uma situação que vai aprisioná-la. As pessoas não conseguem entender, e é exatamente essa reflexão que eu quero fazer com você, para você entender aonde a liberdade se encontra. Ela não é uma coisa, né? Quando as pessoas falam assim, não, as pessoas são completamente livres para fazer o que quiser, decidir, cada um vai para onde quer, porque a pessoa tem os seus direitos, então ela vai aonde ela quer, a pessoa pode o que quiser. Não é bem assim. Deixe-lhe dizer que, se você refletir a sua vida, as coisas, infelizmente ou felizmente, aí você pensa o que você quiser, a realidade não se apresenta dessa maneira. Quando a gente pega, por exemplo, a capacidade que você tem, né? A capacidade sua não, a capacidade, por exemplo, do seu celular. O seu celular tem diversos aplicativos, tem a bateria, ele tem os atributos, e quando você o comprou, ele veio com um negócio chamado Manual de Instruções. Ok? No manual de instruções, lá na grande maioria, a não ser alguns celulares especiais próprios para isso, está lá dito que o seu celular não pode entrar na água. Piorou na água de praia. E não caberá a você sair gritando por aí e dizer assim, não, isso aí é bobagem do produtor, né? De quem fez o celular. Eu vou mostrar para vocês, tem meu celular aqui, vou entrar no mar, porque os celulares têm o direito de tomar banho de mar e de entrar aonde eles acham que tem que entrar. O celular vai aonde ele quiser. E aí tu entra com o celular dentro do mar, tira foto, mexe no aplicativo, mas não demora muito, o teu celular para de funcionar. A realidade se impôs diante mesmo uma possibilidade. Você tinha a liberdade de entrar com o celular dentro d'água? Sim. O celular tinha a liberdade de entrar dentro d'água? Sim. Podemos dizer que sim. Mas esta liberdade se mostrou eficaz? Não. Por que não?
Porque existe uma coisa que supera a liberdade: a realidade. A realidade se impõe diante da dificuldade apresentada e limita. Sim, a liberdade tem um limite. A própria realidade. Não há como você, por exemplo, com a sua voz, com as suas palavras, você dar uma ordem e esta ordem ser obedecida para a realidade. Não você ter um cargo e dar uma ordem para alguém, esta pessoa vai fazer, obviamente. Mas você dizer agora: quero que caia neste momento, eu estou aqui no quarto gravando este vídeo, caia agora $1 milhão aqui. Do nada, não cai $1 milhão. O meu desejo não realiza. Ah, mas tem um tal de segredo aí. Para com esse paganismo bocó, porque esse negócio não funciona. Não funciona. Ok? Porque faça então o seu esforcinho do desejo aí de $1 milhão na sua conta amanhã e você vai ver que não tem segredo nenhum. É o mesmo velho paganismo de sempre. Aquela bobagem de sempre. Não funciona. Não vai dar certo. E não tem nenhuma crença aqui. Crença no sentido de ele está aprisionado na crença. Tem essa bobagem nenhuma. Não é esse o caso. Eu posso ter as minhas, os meus encadeamentos de crise, mas aí é com psicólogo. Não é com um mocoronga pagão falando besteira. Então é isso. Não vem, não cai, não caiu. Infelizmente não caiu. Gostaria de ter $1 milhão nesse momento, mas não tem. Ia pagar as contas, os boletos, e ia sobrar bastante para ter certa tranquilidade a respeito de algumas coisas. Não é assim que funcionam as coisas. Existem limitações. Você tem possibilidades de ação. Isto é a liberdade, de certo modo. Mas você não é livre assim. A liberdade não anda sozinha, gente. A liberdade, aliás, para alguns a liberdade é só um negócio mental. Você se torna livre mediante as ações tomadas, mediante aquilo que você faz e cumpre-as. E ao cumprir você percebe que você poderia ter feito tantas outras coisas, mas você fez exatamente aquilo. E aí você se sente feliz pela realização da ação que você se determinou a fazer. Objetos, situações da realidade, problemas, questões vieram de encontro e se opuseram à sua ação e você as superou. Você teve em algum momento desejo de desistir e você não desistiu. Você teve outras opções para não fazer. Você teve sugestões de não fazer e de fazer outra coisa, mas você decidiu executar e foi até o fim naquilo que você se determinou a fazer. Você foi livre. Você foi livre e foi muito maior do que aquilo que se impunha contrário à sua ação. Nesse momento você foi livre, sim. Entende? Você fez um bem e foi muito longe. E conquistou aquilo que você estava procurando. Isso, você foi livre. Você fez algo de errado? Tinha algum pecado? Não. Você não era escravo. Você não se deixou levar também pelas palavras ruins, pela preguiça, pelo medo. Você enfrentou os males que vinham de encontro. Se a gente observar, assim como eu falei do celular, mas se você observar não só os objetos eletrônicos, mas você olhar todas as coisas, a realidade como um todo. Se você olhar as plantas, os animais, se você olhar as estrelas, o macrocosmo, os planetas, os satélites, se você olhar o microcosmo, todos os micro-organismos que habitam, então quer dizer, você olhar todo o universo,
você perceberá que todas as coisas possuem uma origem. Que talvez muitas das coisas a gente não sabe essa origem, né? Nós, católicos, defendemos que essa origem toda está em Deus. Deus não criou apenas a nós, criou todas as coisas. Mas, quando a gente faz a investigação de como Deus fez isso tudo acontecer, para nós ainda habita um grande e tremendo mistério. Desde a origem do universo até a origem das pequenas coisas. Até a nossa origem, que a gente tem aquela origem de Adão, mas o como, o processo, né? Não sabemos. Tem as teorias. Teoria do Big Bang, teoria da evolução, são teorias. O que nós sabemos é Deus nos criou, ponto. Estamos aqui. Mas o desenvolvimento, o enlace disso, além da narração bíblica, temos mais nada. Temos dúvidas. Tem algumas descobertas, mas elas às vezes trazem mais mistérios, trazem mais dúvidas, trazem mais perguntas do que respostas. A realidade é essa. Existem teorias mais assim, umas mais ajeitadas, outras meio brutas ali, não tem-se muita certeza, mas é o que nós temos. Mas uma coisa nós percebemos: todas as coisas criadas possuem uma origem e uma finalidade. Não percebeu isso? Todas as coisas, pode pesquisar, todas as coisas têm uma finalidade. O homem não é diferente. O homem possui finalidade. O grande ponto é que nós, como temos consciência, né, consciência de si, consciência do mundo, consciência de que as coisas estão aqui e elas existem, nós nos encontramos com um senso diferente. Porque além de perceber que deve existir uma finalidade para nós seres humanos, a gente percebe que a gente tem vontades, né? Que a gente tem desejos e a gente tem vontades de coisas que nós queremos fazer para cumprir estas finalidades que a gente ainda não sabe, né? A finalidade maior que a gente começa a encontrar ainda, lógico, né, para nós católicos, está em Deus. Finalidade maior. Mas quando a gente fala dessa finalidade maior, a gente, antes de falar de Deus, a gente costuma falar de uma palavrinha chamada felicidade. Mas mesmo a felicidade, para ser conquistada, ela precisa que você faça algo. E o mais interessante pode ver, está nos animais, está nas plantas, é o que eu falei, está no universo todo. Existe algo que você precisa fazer e que te completa para alcançar esta felicidade. E o mais incrível, não está em você, está sempre para o outro. Ela é uma ação que eu concluo e ela não atinge só a mim. Ela pode me alegrar, mas ela é sempre alguma coisa que eu faço para alguém. Ela atinge outras pessoas, ela atinge o outro, né? Engraçado, você não vai ser feliz fazendo um negócio só para você e desagradando os outros. Ainda que pareça que algumas pessoas não têm conceito, mas pode ver, mesmo as pessoas más, corruptas, os sem vergonha, aqueles que não valem nada, os egoístas, mesmo os egoístas, muito egoístas, não conseguem fazer alguma coisa que só os beneficia. Sempre tem alguém na parada. E aí se percebe, olhando todas as coisas e olhando o ser humano, que junto desta liberdade de ação, da possibilidade, porque existe um desejo de uma conquista, né? Porque todo mundo quer ser feliz, tanto os bons quanto os maus querem ser felizes. Ele encontra nisto uma necessidade de um dever. Parece que ele tem um dever realmente real com o próximo. É muito sábio não só existir os 10 mandamentos,
mas o próprio Jesus já nos revelar que nós precisamos amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Porque nisto consiste aí o segredo para a felicidade. Aí sim, não é ficar pensando que a coisa vem, não vem. Mas esta ação que me aproxima do outro livremente. E eu percebo um dever. Eu percebo que para a felicidade eu não estou sozinho. E eu me aproximo desta ação para fazer o bem para o outro. Mais ainda, eu percebo que eu não me basto. Quer dizer, não resolvo tudo para mim. Eu não faço as coisas e elas magicamente se resolvem e aí tudo me completa. Eu entro nesta completude da alma, do corpo sozinho. Não. É algo que eu faço que atinge outras pessoas e mais. Eu percebo que eu não faço isso para os outros sozinho e eu percebo que tem alguma coisa a mais. Porque a primeira coisa que eu percebo é que as coisas já estavam quando eu cheguei nesse mundo. Eu não me fiz sozinho. Precisou pai e mãe. Precisou que eles estivessem, se encontrassem, se amassem, aí resolvessem se casar, se unir, para então pensar em ter filho. E eu nascer e vir este mundo. Com você aconteceu a mesma coisa. Ainda que se diga, não sei nem quem é meu pai, não sei nem quem é minha mãe, mas alguém precisou num dado momento unir-se e você nascer. Você não veio do nada, cara. Um ato, ainda que pecaminoso, que os dois só estavam no utilitarismo egoísta. Igual essas músicas aberrantes que falam eu te uso e você me usa, como se fosse a coisa mais linda do mundo. Ainda assim, que depois você tenha sido rejeitado, houve uma função para você nascer e você nasceu. Você não veio do nada. E mais ainda, você fala assim, peraí, e eu não tenho este poder da palavra fazer as coisas se fazerem por si. Impressionante. É aí que a gente chega à grande conclusão. Eu não sou Deus. Mas Deus me fez. Junto com este desejo, este amor humano ao qual eu fui feito. E eu tô aqui. E mesmo que tenha sido rejeitado por pai, por mãe, pelos dois, alguém me amou e eu tô aqui hoje. Senão não teria conseguido sequer sobreviver, porque alguém me alimentou no momento que eu não tinha condição nenhuma de me alimentar sozinho. Até uma certa idade aí, a criança não consegue. Então, alguém me amou, alguém assumiu esse papel. E mais, se eu fui trazido até este momento, e eu não sou Deus, existe um Deus. Eu já pensava nesse momento a servir o outro, eu começo a perceber que existe um dever também para com esse Deus. Porque ele não me colocou aqui por nada. Se ele me colocou aqui, é porque ele me ama. Mas ele não ama só a mim. Ele ama tudo que ele criou. Isso é dedutível, é perceptível. Porque todas as coisas possuem uma finalidade. Então, se elas têm um fim, se elas têm um objetivo, vamos falar assim, se elas têm uma meta final, é porque elas são boas. Elas não estão aí do nada e aí inventam qualquer coisinha aí. Elas são boas. Porque elas, se elas cumprirem esta finalidade, elas efetivamente farão o bem e não o mal.
Ainda que você tenha medo, por exemplo, de uma aranha, sei lá, de uma barata, esses seres possuem uma função. Eles parecem malignos, né? Tu vê um morcego, feio. Mas mesmo esses animais possuem uma função. E quando cumprem sua finalidade, cumprem o bem ali. Ainda que você não veja, mas eles cumprem para os seus. Eles cumprem para o meio ambiente, eles completam o meio ambiente. Né? A tal da cadeia alimentar. Ainda que seja só para isso, para alimentar o outro animal. Que ele vai tentar fugir, mas ele vai ser pego, vai ser caçado. Mas ele cumpre bem a sua função. E nisto, ao qual a gente costuma dizer assim, o passarinho está preso na gaiola, só não consegue diferenciar o tamanho, né? Seja a gaiola que você tem na sua casa, o seu passarinho, ou seja a floresta, para ele está no seu habitat e ele não faz esse tipo de percepção que nós fazemos. Por isso que ele está na sua felicidade. Mas você que percebe essas coisas, ao cumprir realmente essas tarefas, você será, de certo modo, livre. Ainda não estará totalmente completo, mas terá certos momentos de felicidade, os momentos de alegria. Por quê? Porque cumpriu com responsabilidade o seu dever, e então você será livre, porque percebeu o quão importante é, para ser livre, fazer o bem. Não tem como você ser livre fazendo o mal. Por quê? Será que agora você já percebeu? Você precisa entender que se você faz o mal para você ou para alguém, assim como aquela pessoa que colocou o celular na água salgada, haverá uma destruição interior e não se completará o seu dever, que pode ocasionar para os seres humanos um sacrifício. E que é muito natural que isso aconteça. Que aquele que começa a fazer um bem, começa a descobrir que precisa fazer um bem maior e se sente mais completo. Desconheço quem quer que seja que tenha amado que não sofreu. Desconheço quem quer que tenha percebido que é necessário fazer um bem maior em um dado momento, ainda maior do que já faz, que não tenha se sacrificado pelo outro e não tenha visto este valor naquele momento difícil. Nós podemos, claro, pegar, por exemplo, o caso dos bombeiros, policial que foi salvar alguém de um sequestro, ou alguém que sabia fazer primeiros socorros e se dedicou naquele momento, às vezes também estava com seus problemas, mas tem muitos outros tipos de pessoas que você fala, meu, que alma generosa. E que naquele momento, depois que passa, todas essas pessoas que salvaram pessoas, que cuidaram de pessoas, que deram a vida por pessoas, né, transplantaram, sei lá, transplantou órgão, que deu o que não tinha, depois não quer ser recompensado ganhando dinheiro de alguém. Depois não quer ser recompensado sendo aplaudido por um monte de gente. A pessoa sente que ali estava a completude. Ali estava a grande alegria e ela sai grata daquele momento. Aquele momento a completou, aquele momento satisfez a sua alma e depois daquilo ali ela já está feliz. Quantos irmãos testemunham depois de diversas situações, depois de ir fazer um trabalho com pessoas em necessidade, em algum tipo de carência? Quantas pessoas que foram dar um curso, foram trabalhar e fazer um retiro para a conversão de pessoas, quando termina, o grau de alegria que essa pessoa tem. Ela não quer ser recompensada com dinheiro. Quando a gente fala isso, sempre tem um brincalhão. Não, ó, se me desse dinheiro eu ia ficar feliz. A gente sabe, mas não é. Não é isso. Não se trata mais desse tipo de coisa, porque ficou abaixo.
tem um certo momento que você fala, não, aqui eu quero ser pago. Mas vai subindo, vai chegando nesses níveis de auxílio, de ajuda, outro, a pessoa não quer. Não precisa aplaudir. Não precisa, porque o cara tá tão tomado por uma alegria, algo que realmente toma conta dele, e naquele momento ele se sente livre. Agora, quando ele começa a achar que ele tem mais direitos do que os outros, né, que aquilo é mais importante do que tudo, que ele precisa e os outros não, que aquilo está tirando a liberdade dele de fazer o que ele quiser, ele vai percebendo que ele vai viver uma vida oca, que ele vai viver uma vida sem sentido, que ele não consegue ver o sentido das coisas verdadeiramente. Aqui eu sugiro a vocês, eu tenho inclusive vídeo no canal, sobre o livro do Dr. Viktor Frankl, né, que eu acho que eu estou com um livro aqui, Sentido da Vida, que ele é logoterapeuta, né? Ele é o doutor que criou a terceira escola austríaca. Então essa é a terceira escola austríaca de psicologia, chama-se logoterapia. E ele encarou talvez aquilo que é o mais difícil, uma das coisas mais difíceis, eu acho, que se viu assim na sociedade, na humanidade nos últimos tempos, ao qual ele era judeu, foi pego pelos nazistas, foi parar num campo de concentração, viu os horrores, já estava sabendo dos horrores da guerra, foi parar dentro de um campo de concentração, viu pessoas morrerem na câmara de gás, viu pessoas serem torturadas, ele mesmo apanhou, ele mesmo sofreu, ele mesmo chegou a perder até dedo do pé por causa do frio. Porque não é, aqui onde a gente mora faz frio, mas não faz frio abaixo de 0. Onde você está de meia. Agora você imagina a pessoa ter de usar um sapato duro, às vezes maior, às vezes menor que o pé, uma roupa que não vai te proteger 100% do frio, e você tem que trabalhar forçadamente, ainda depois de ter tomado pancada, com alimentação horrorosa, entre outros tipos de humilhação. E ele conseguiu fazer a sua escola de perceber que, o que faz algumas pessoas ficarem vivas e darem a vida como São Maximiliano Kolbe, a gente fala santo, né? Como Maximiliano Kolbe, que era um padre, que de repente decide dar a vida por um homem que estava falando da sua família, mas ele nem sabe se esse homem vai ver a família amanhã, mas ele fala, não, eu vou no lugar desse homem, Deus guarde ele para que ele possa ver sua família. O homem dá a vida e vê sentido nisso. Enquanto isso, outros homens se entregam totalmente. Aí ele menciona, ele começa a descrever o estado de um homem que estava numa cama. Que, gente, não é cama igual a cama que a gente dorme, tá? Imagina, é um paninho, é um resto de colchão, é um resto de madeira. O cara tá entregue ali, não sai mais nem para fazer as necessidades, tampouco para comer, tá entregue. Porque para alguns a vida se perdeu e para outros a vida tem um sentido tão grande, tão nobre, tão forte, que ele decide entregar sua vida e é jogado numa vala para passar fome e é o último a morrer. Então, o que faz um homem desse? Senão a percepção do dever e da sua finalidade última, ao qual ele olha para cima, ele não olha para si, ele olha para cima e fala, tem mais sentido lá está o verdadeiro sentido. Então ele se entrega totalmente pelo irmão e consequentemente por Deus. E aí ele dá a vida, vendo total sentido, livre. Ele era livre para dizer não, ele podia ficar quieto, ele não estava escolhido para morrer. E ele decide ir no lugar do outro homem. Esse outro homem depois saiu do campo de concentração, encontrou sua família e obviamente se converteu. Obviamente se converteu num gesto de gratidão tremendo, né? Católico. O que faz isso?
a liberdade. O limite dela é você não se entregar ao mal. Se você se entregar ao mal, sua liberdade será limitada. Se você estiver com Deus, não há limite. Porque não há limite nesse tipo de sonho. Não há limite para quem está em Deus. Nada te segura, cara. Se você estiver em Deus, você vai superar. Se você estiver em Deus, você fará o bem. Eu estou falando isso também de um modo para motivar você que fica muito preocupado mediante tantas coisas que se fala no país, mediante tantas situações esquisitas que se enfrenta no país aqui, e que se fala de limitar a liberdade, de limitar isso, aí você fica sabendo que o outro país proibiram missas em alguns locais, padres foram presos, freiras foram expulsas, faculdades católicas fechadas, escolas católicas fechadas, né, que é o caso da Nicarágua, e você percebe, né, que em vários locais o que se gostaria era de limitar o nosso discurso, porque a gente fala contra aquilo que é o mal e que vai acabar com a humanidade, porque está se tirando, está se solapando o verdadeiro dever do ser humano, né, a verdadeira liberdade do ser humano, e se colocando em situações terríveis. E aí se fala, nós vamos perder a liberdade, nós vamos perder isso, vão proibir aquilo, nós vamos ser presos por dizer isso, por dizer aquilo. Mas isto não nos torna presos. Quem poderá nos separar de Deus? Essa é a grande pergunta que São Paulo faz. A morte, a espada, o perigo, todas essas coisas passam. Nós já somos vencedores em virtude daquele que nos amou. Você já é vencedor. Estas coisas não vão te limitar. Porque nem a vida, nem a morte nos limita, né, para quem confia e verdadeiramente está em Deus. Então, é lei iníqua que não seja votada ou que seja rejeitada. A gente reza para isso. Mas, mesmo que venha, mesmo que digam que não pode mais ser pregado, mesmo que digam, nós não vamos ceder, porque nós temos um dever que é muito maior, inclusive de converter esse político que está falando essas bobagens, inclusive de converter aquele bispo ou aquele padre que está apoiando essas loucuras, aquele bandido que está querendo proibir os discursos porque eles estão convertendo e ele está perdendo a clientela dele, da droguinha que ele vendia. Nada pode nos parar, porque já dizia também uma santa, eu acho que ela vai ser canonizada, eu não sei, mas eu sei que está em processo, né? Que acho que eu não sei se é a Chiara, né? Que falava que nós nascemos e jamais morreremos. Então, defina o teu caminho e vá para junto de Deus, tá bom? A todos vocês, que Deus os guarde.